do expediente. Está facultado a palavra, senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Conselheiro Fernando Toledo. Eu gostaria, senhora presidente, de apresentar para a análise do Pleno desta Corte de Contas uma pequena alteração regimental. Notadamente, eu vou fazer uma leitura que é muito breve, para que todos terão entendimento do conteúdo. Minuta de resolução dispõe sobre a alteração do artigo 82, com o acréscimo do parágrafo 2º e a alteração do parágrafo único em primeiro. Naturalmente, teriam, então, dois parágrafos, o primeiro e o segundo. Da Resolução 003 de 2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas pela Lei nº 5.604, de 20 de janeiro de 94, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e pela Resolução 003, de 19 de julho de 2001, que aprovou o regimento interno deste tribunal, e, considerando a necessidade da maior celeridade e eficiência às matérias de competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no que tange às discussões de maior complexidade e profundidade que necessitem análise técnica por parte dos conselheiros, resolve o artigo 1, alterar o parágrafo único, transformando em primeiro e acrescentando o 2. Portanto, teria o parágrafo primeiro e o segundo do artigo 82 da Resolução 03 de 19 de julho de 2001. Ficaria: artigo 82. O tribunal poderá determinar diligências para as providências que se fizerem necessárias. Aí sim, parágrafo 1, que era o único. A diligência será promovida pelo relator, que presidirá a instrução do processo. E aí eu proponho o segundo. As diligências saneadoras das instruções processual não será matéria de competência do pleno deste tribunal. Será, então, as decisões monocráticas, no caso das diligências. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando essas disposições em contrário. Passo a vossas excelências para analisar e gostaria de contar, senhora presidente, na primeira leitura, se vossa excelência permitir. Para todos. Com a palavra o conselheiro Anselmo. Senhor relator, permita-me, é uma alteração regimental? Alteração regimental. Ela está de acordo com as normas que tratam da alteração regimental prevista nos últimos artigos do regimento interno? É uma pergunta. E a segunda é com relação... Eu peço aqui um pouquinho de tempo para dar uma olhada, mas parece que temos um artigo na lei orgânica que dá competência para o tribunal deliberar. Se Vossa Excelência propor que pode ser feito, ou que será feito, parece que eu vi será feito, eu acho que vai contrariar a norma legal. Eu não sei se isso é possível. Mas eu vou fazer uma verificação aqui na lei orgânica do tribunal. Verificaremos, é por isso que eu proponho, senhora presidente, que entre na primeira leitura, se alguma incompetência, ou melhor, alguma contradição vier, nós poderemos fazer. Tá, mas a primeira parte é preciso que nós saibamos agora, porque para que seja proposta a uma alteração regimental, há também um código para proposição, mas é só Vossa Excelência que está iniciando. Nada impede que outros conselheiros aqui presentes possam aqui declarar o apoio e ser Colocar o início. leitura. Nada impede. Só solicito Vossa Excelência, então, que consulte os. Seja feito. Eu gostaria, então, de ouvir os demais conselheiros com relação à proposição. Só também um esclarecimento. Senhor Rodrigo. Na última sessão, o conselheiro Anselmo colocou de uma forma apropriada que para a alteração do regimento interno, ele fez a leitura do regimento interno, previa a necessidade, conselheiro Fernando, de que a proposta ela fosse subscrita pela maioria dos membros do plenário, né? Eu acho que a gente pode aqui colher a assinatura
e sanar esse vício eventual de propositura. Já começa a fazê-lo. A outra proposta não está na sessão, não sei o que aconteceu. Na sessão que a proposta que estava rolando aqui é a proposta feita por mim. Sim, Eu não isso tô- houve uma proposta. Eu não estou sabendo o que aconteceu. Ficou suspensa a leitura das demais leituras daquela proposta, provavelmente enquanto não houvesse a correção. A correção seria que ela viesse subscrita, a proposta viesse subscrita por Uma comissão, né? não, pela um Pelos demais número que conselheiros. representasse a maioria do plenário. Né? No caso, Nós estamos, na verdade, inaugurando uma nova forma de encaminhamento de alteração regimental, que podemos fazê-lo a partir desta daqui. Né? Que as alterações regimentais têm sido apresentadas pelo relator, no momento, e faz as leituras necessárias e as alterações Eu acho que no eventuais. Conselheiro Otávio não vai ser possível retomar as leituras, vai ter que recomeçar. Não, eu queria fazer uma colocação com relação a isso, Sim. porque dessa colocação, quando foi feito direto e trazido como leitura, porque apenas o que está sendo pedido para fazer alteração, ela já foi feita no Código de Ética. Ela já foi aprovada por esse pleno. Eu estou simplesmente propondo o mesmo parâmetro para o regimento. Então, se ela foi aprovada, no meu entendimento, o entendimento do pleno já existiu. Eu não estou. A alteração, ela simplesmente é colocar o mesmo parâmetro no nosso regimento. Por isso que foi feito e estava fazendo a contagem. Mas esse entendimento que eu tenho. Se a discussão é essa, eu queria fazer essa colocação com relação ao que já existe aprovado. Então, no meu ver, não existe a necessidade dessa coisa. A do conselheiro Fernando, ela pode ser colocada aqui e colocada em votação. Excelência, eu queria saber, então, se no Código de Ética tem alguma parte lá, algum artigo dizendo que alterou o regimento interno nessa parte. Porque Não, se... alterou não. Alterou o Código de Ética. Mas nós estamos exatamente isso, Excelência. Para a alteração regimental, nós temos que obedecer os normativos. Eu estou É colocando, exatamente conselheiros, isso. é que foi feito, dizendo que a única discussão que está existindo, que tem que ser colocado ou em pleno ou subscrito mais de uma um aprovação conselheiro. de pelo menos 4 conselheiros. Isso. Qual foi a lógica da história? Isso que eu estou querendo colocar. É que, como tinha sido já aprovado o mesmo parâmetro para o Código de Ética, eu trouxe esse parâmetro para o regimento. É isso que eu estou querendo colocar. Entendeu? Não vejo, e aí eu quero também que Vossa Excelência, presidente, se assim entender, ouvir o próprio Ministério Público colocar com relação a isso. Eu estou querendo fazer uma colocação, uma defesa com relação a isso, que já tem uma aprovação. Eu acho que não. Eu estou entendendo, conselheiro Otávio e conselheiro Rodrigo. É simples. Como já existem duas proposituras, a do Fernando e a do Otávio, em duas situações diferentes, mas que é o mesmo objeto, que é a mudança do nosso regimento. Então, apenas podemos colocar agora, para que sejam colocados em votação, quais são os conselheiros que poderiam subscrever junto com o conselheiro Fernando e o conselheiro Otávio, nas duas proposituras. Não me oponho de jeito algum. Eu só fiz a observação que o conselheiro Sim. Otávio não vai voltar a contar, vai recomeçar a contagem a partir do dia de hoje. nenhum É só problema, isso né, a minha, conselheiros? Não tem minha problema. colocação. Só que eu quero é o seguinte, e por que veio? Ficar bem claro, porque tem uma lógica da história, não veio Sim. aleatório. Sim, sim. Então, vamos andar desta forma, só colocando agora, ok. eu coloco agora a proposição de Vossas Excelências para quais os conselheiros que queiram subscrever junto com o projeto do conselheiro Fernando, alteração do conselheiro Fernando e do conselheiro Otávio Lessa. Então, conselheiro Rodrigo. eu subscrevo tanto a proposta do conselheiro Fernando quanto a Quanto a do- proposta do conselheiro Otávio Lessa. Então, já temos, são quantos? São mais 3. Não, 4. Precisamos de mais... Não, isso é que eu consultar agora o conselheiro Celso. Eu não gostaria de subscrever, porque em ambas eu aleguei a inconsistência, mas acredito que tenha quórum para fazer a assinatura. Então, tranquilamente. ficaria junto com o do Fernando, o conselheiro Rodrigo. Para tirar dúvida, eu não posso subscrever muito, porque eu já propus. A do Sim. conselheiro Otávio, eu subscrevo. E eu Certo. subscrevo a dele.
Já temos o número, então, que Se Vossa precisamos. Excelência, se Vossa Excelência subscrever, escrever Isso. também ambas. Então, estou subscrevendo em ambas as... Aí faço o então já registro pode que ser feita a hoje leitura, é- senhor presidente. Eu só gostaria de apresentar uma emenda à proposta do conselheiro Fernando. Durante a Mas tramitação, vamos tem quatro colocar em sessões. primeira Teria leitura. 4 sessões. Quatro Sessões para Vossa Isso. Excelência Eu posso apresentar. apresentar verbalmente? Pode, eu posso subscrevê-la depois. Pode. Não é só para incluir, além do plenário, as câmaras também. Né? A vedação. As decisões monocráticas de diligência ser Diligências. feitas Exato, monocraticamente, né? Em exato. vez de trazer mais, para o uma, plenário. mais uma observação, senhores, não são 4, seriam 8 sessões, regimental. São 8 sessões. Isso. Então, que seja As sessões feito regimentais. em 8, de As acordo com o sessões nosso regimentais que o regimento. caso requer, senhor presidente, naturalmente. Perfeito, então. Eu vou pedir, então, já para alterar, conselheiro, a solicitação de Vossa Excelência para que Então, inclua as câmaras também. já em primeira leitura, então, a proposta do conselheiro Fernando e a proposta do conselheiro Otávio Lessa, já em primeira leitura. Ok, senhores conselheiros? A nossa, o plenário, retorna para a primeira leitura para evitar ficar a minha do Fernando como primeira leitura a partir de hoje. Ok. É isso, presidente? Isso, primeira leitura. Ok. Conselheiro Anselmo Brito, Senhor a palavra. presidente, eu só gostaria de pedir a inversão de pauta, que está sendo terminado um parecer meu, e eu queria não deixar para outra sessão. É um pouco comprida, eu gostaria que Sim, conselheiro, entendido. esse tempo, resta tudo, só questão de redacional. Ok, então. Obrigado, senhor presidente. Ok, deferido o pedido do conselheiro Senhor presidente, Anselmo. ainda... Não contou as outras. Eu estou vendo que nós estamos recebendo na escola, que eu gostaria que É a isso Vossa que Excelência eu- registrasse. É isso que eu vou dar Para agora. dar boas-vindas a As todos. boas-vindas. É a Escola Estadual Mota Trigueiro, né? Que estão aqui nos visitando neste momento, conhecer um pouquinho do nosso tribunal. Quero, neste momento, então, dar as boas-vindas, que aproveite um pouquinho, conhecer um pouco da nossa, como funciona a nossa sessão plenária, né? Que hoje estamos aqui com um quórum qualificado, com a maioria dos nossos conselheiros presentes. Então, sejam muito bem-vindos, que façam um bom proveito de tudo que aqui vocês aprenderem um pouquinho. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Eu queria só, como eu não tive oportunidade, hoje, presidente, estava com o pessoal aí de fora, eu queria realmente também agradecer a presença de todos, que eu sou conselheiro diretor da escola, e eu não estava presente hoje na aula que foi proferida foi Alberto, foi você? Foi. Pelo conselheiro substituto Alberto, mas só dar boas-vindas, agradecer a presença de vocês e que esse é um programa em parceria com o Ministério Público Estadual e que a proposta é que nós possamos cada vez mais integrar a sociedade com as atividades do Tribunal de Contas para que possa essa juventude trazer, vamos dizer assim, ideias novas, trocar ideias e ver entender o trabalho do tribunal e exercer a cidadania. Essa que é a proposta maior. É que possa, através vamos dizer assim, dos olhos da população, o tribunal tenha, na verdade, de cada um de vocês, pessoas que possam e devem fiscalizar o recurso público. O Tribunal de Contas poderia, sim, cada vez através nós temos a ouvidoria, nós temos a corregedoria, denúncias, o que estiver sendo feito com o recurso do público que não esteja dentro do parâmetro legal, ele tem que ser denunciado pela sociedade. E a sociedade que, na verdade, são os grandes fiscais, é um dos maiores fiscais que nós temos. Mais uma vez, muito obrigado e sejam bem-vindos. Eu peço ao plenário, à comissão De plenário. do plenário, para que seja lida a ementa das duas propostas, do conselheiro Otávio e do conselheiro Fernando, por favor. Reforma do Regimento Interno. Dispõe sobre a emenda aditiva ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais... só isso. Lido em primeira leitura. A outra proposta. Dispõe sobre a alteração do artigo 82,
com acréscimo do parágrafo 2º e alteração do parágrafo único em parágrafo 1º da Resolução número 03/2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida em primeira leitura. Então, agora continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Então, vamos, conselheiro Rodrigo. Então, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público. Irmão presidente, no primeiro momento, dois processos referentes à aplicação de multa. É o processo 12889 de 2010, referente ao gestor da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios, senhora Maria de Souza Queiroz, pelo não encaminhamento do balancete de novembro de 2009 e de quadrimestre, do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2010. E também os balancetes de janeiro, fevereiro e março de 2011. Esse processo evoluiu ao Ministério Público de Contas, que manifestou, através do parecer 257 de 2018, da 4ª PC, pela aplicação da multa, tendo em vista que não se operou a prescrição, porque a notificação ocorrida em 30 de junho interrompeu o prazo prescricional. O processo TC 2338 de 2017 do gestor da Câmara Municipal de São José da Laje, o senhor José Jamerson Mendes Gomes da Silva, pelo não encaminhamento da 4ª remessa do SICAP, correspondente às obrigações referentes aos meses de julho e agosto de 2016. Esses autos também evoluíram ao Ministério Público, através do parecer 2018 de 2018, da 4ª PC, opinou pela insubsistência da defesa, em razão de problema do certificado digital. Em todos os dois casos, estou votando pela aplicação da multa de senhor Pifal, para os gestores já mencionados, B, dar ciências aos mesmos da deliberação, para recolher no prazo máximo de 15 dias, a constar do trânsito julgado. C, pela remessa aos autos da direção do FUCONTRA para ciência e cumprimento destas deliberações. E D, alertar o gestor que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ações de execução do título extrajudicial. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Em ambos os processos, o Ministério Público se manifestou pela aplicação de multa, verificando-se que no processo 2338/2017, as razões de defesa trazidas pela gestora foram afastadas pelo DTI do tribunal, verificando-se que não havia nenhuma falha técnica do sistema que impedisse o envio tempestivo, como foi alegado. E no processo 12889/2010, a manifestação foi pela aplicação de multa, uma vez que houve a interrupção da prescrição, como relatado pelo conselheiro Otávio. Em discussão, conselheiro Anselmo. Senhor relator, tem um processo, são dois gestores diferentes. Sim. Parece-me que em um processo, se não me falar a memória, o senhor relatou dois fatos no envio de duas situações. Em sendo assim, Vossa Excelência votou aplicando multa de 100 Pifals. Sim. Eu aqui recordo que as aplicações de multa, Excelência, em regra, Vossa Excelência pode decidir, mas em regra é por ato, sendo dois seriam 200. Exatamente. Não, eu quero aplicar uma multa só de 100. Tá, perfeito. Qual é esse processo, por gentileza, senhor? É o 12889/2010, o não encaminhamento do balancete de 2009 e o relatório de gestão fiscal de 2009 e os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto e setembro de 2010. Eita, então não são duas, são várias, né? Uma pelo... Infelizmente, se a gente... Aí a minha proposta sempre é colocar, porque se a gente fizesse isso mensalmente, não tinha acontecido. Então, como diz o outro, meia-culpa do próprio tribunal, que eu acho que uma multa, porque até ela tem que ser, vamos dizer assim, para corrigir e não para punir. Então, continua em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, no processo 12889 de 2010,
pelo que consta aqui, eu divijo no relator apenas no quanto a ser aplicado, já que aqui são duas situações, então eu aplicaria a multa, evidentemente, de 200 UPFAs. Quanto ao processo 2338, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Então, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Então, com apenas o entendimento divergente do conselheiro Anselmo. Na verdade, só quanto, Só- ao quanto só da ao valor. da multa. Aprovado. Então, aprovados. Continua com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Tenho agora alguns processos com relação à prescrição. Processo 2646 de 2012, o processo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jequiá da Praia, o gestor, o senhor Pedro Soares da Silva Neto. Altera no encaminhamento do balancete de dezembro de 2011. Os autos evoluíram ao Ministério Público, através do parecer 132 de 2018 da 4ª PC, opinou pelo arquivamento do processo em razão da incidência da prescrição de pretensão executória relativa à multa que poderia vir a ser aplicada nos termos do artigo 1º. Processo TC 12071 de 2012. Da Prefeitura Municipal de Murici, gestão do senhor Remy Vasconcelos Calheiros, pelo não encaminhamento do primeiro termo aditivo do contrato firmado com a empresa MBL dos Anjos Filho. O Ministério Público, deixa eu necessário de fundamentação. Espera aí só um minutinho. Ok. Os autos foram encaminhados ao gabinete relator em virtude das eleições para presidente ambiental, que posteriormente encaminhou-se ao Ministério Público de Contas, que através do parecer 252 de 2018 da 3ª PC, opinou pela prescrição intercorrente em virtude do processo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 3 anos. Processo TC 7075 de 2013. Prefeitura Municipal de Rio Largo, gestor senhor Antônio Lins de Souza Filho. Não encaminhou o contrato firmado com a empresa Clinilab. O Ministério Público, através do parecer 255 de 2018 da 3ª PC, opinou pela prescrição intercorrente em virtude do processo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 3 anos. Processo TC 10822 de 2011, da Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano, SMCCU, gestão do senhor José Galvaci de Assis Aquilino. Não encaminhou o balancete do mês de maio de 2011. O Ministério Público opinou através do parecer 128 de 2018 da 4ª PC, opinou pelo arquivamento do presente processo em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o processo ficou totalmente paralisado por mais de 5 anos. Processo TC 12415 de 2011, também da Prefeitura de Murici, o senhor Remy Vasconcelos Calheiros. O Ministério Público, através do parecer 4324 de 2017, da 3ª PC, opinando pela prescrição intercorrente em virtude dos processos ter ficado completamente paralisado nessa Corte por mais de 3 anos. Processo TC 16221, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jequiá da Praia, gestão do senhor Pedro Soares da Silva Neto. O Ministério Público, através do parecer 578 de 2018, da 4ª PC, opinou pelo arquivamento do processo em razão da incidência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. E o processo 12896 de 2012, da Secretaria Municipal de Finanças do município de Maceió, à época da senhora gestora Marcilene de Oliveira Costa. Os autos também evoluíram ao Ministério Público, que através do parecer 3993 de 2007, pronunciou-se no sentido do arquivamento da presente... Não, peraí, aqui não. Isso é consulta. Então é só esse, conselheira, com relação à prescrição. Com a palavra o Ministério Público.
Em todos os processos, o Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da prescrição, muito embora fundados eles em razões diversas. Em alguns, observou-se prescrição intercorrente, restando os processos pendentes de despacho ou decisão por mais de 3 anos, e em outros, observou-se a prescrição da pretensão punitiva e ainda, no 2646/2012, a prescrição da pretensão executória, uma vez que o acórdão era datado de 2012. Então, diante do que foi relatado e diante do que é exposto, o Ministério Público se manifesta pelo reconhecimento da prescrição. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, adicionalmente, mantendo a coerência de vista, por entender que a pretensão prescrição tem natureza decadencial, tendo em vista que o provável embasamento legal utilizado não se coaduna com objeto de atuação constitucional do Tribunal de Contas, verificando que o Tribunal de Contas ele não exerce poder de polícia, e sim atua sobre atos de gestão de gestores públicos, dentre outros dispositivos, tanto constantes nos votos orais e inscritos, que invoco para aqui embasar meu voto, divido do relator quanto a essas prescrições, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu tenho agora o processo 12.896 de 2012, e trata-se do presente processo referente a uma consulta formulada em 29 de agosto de 2012 pela Secretaria Municipal de Finanças do município de Maceió, na época a gestora senhora Marcilene de Oliveira Costa, onde solicita orientação sobre um plano que a Prefeitura deverá adotar como padrão para o exercício 2013. Preliminarmente, foi solicitado ao Gabinete dos Auditores desta Corte de Contas pronunciamento sobre matéria ora questionada, que se manifestou através do parecer 026 de 2017, no sentido do arquivamento da presente consulta, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que, após análise da matéria, através do parecer 3993 de 2017, pronunciou-se no sentido do arquivamento da presente consulta, por se tratar de análise específica do caso concreto. Nesse sentido, vou passar ao voto, ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais e legais e regimentais, a mim concedido, voto pelo não conhecimento da presente consulta, com seu devido arquivamento. B, que deverá ser dada publicidade dessa deliberação para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento da consulta em razão de tratar de caso concreto. Se manifestou através do parecer 3993/2017 da Procuradoria-Geral com a seguinte ementa: consulta orientações quanto ao plano de contas a ser adotado como padrão pela Prefeitura de Maceió, análise específica de caso concreto trazido sob a forma de consulta, impossibilidade, parecer pelo não conhecimento e arquivamento do feito. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Tenho agora o processo TC 15.935/2014, que também trata-se de por exemplo, consulta formulada pelo superintendente da Conagreste, à época, senhor Genaldo Pereira Barbosa, onde solicita informação sobre as seguintes questões. A. Qual conselheiro relator relacionado à Conagreste? B. As instruções sobre o portal de transparência, balancete mensal, prestação de contas. C. Quais as normas e regulamentação quanto à matéria? Preliminarmente, foi solicitado ao Gabinete dos Auditores desta Corte pronunciamento sobre matéria, que se manifestou através do parecer 001 de 2016, no sentido de prestar informações solicitadas para o gestor do consórcio. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que, através do despacho 41 de 2017, da Procuradoria-Geral, pronunciou-se no sentido da diligência ao presidente da Conagreste quanto à incompetência da superintendente de formular a consulta e manifestar se há interesse ou não da matéria suscitada.
foi oficiado ao presidente da Conagreste, o senhor Ediel Barbosa de Lima, por meio do ofício 041 de 2017, do nosso gabinete, que se manifestasse quanto ao interesse do andamento do feito. O aviso de recebimento foi feito no dia 10/5/2017, o qual não houve resposta. Os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou através do parecer 4007 de 2017, da Procuradoria-Geral, no sentido de não conhecer da presente consulta por inobservância de requisitos de requisito formal de admissibilidade. Com esses termos, eu voto pelo não conhecimento da presente consulta, com seu devido arquivamento, e que deverá dar publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público também se manifestou nos autos pelo não conhecimento, tendo em vista a não observância de requisito para admissibilidade no tocante à legitimidade do consulado. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, senhores conselheiros, esse último processo trata-se de um processo de nossa relatoria e que trouxe para o pleno, foi pedido visto pelo conselheiro Anselmo, foi pedido algumas diligências, foram feitas diligências e eu estou retornando com o processo com o entendimento com relação, após a diligência feita, os documentos apresentados e pelo fato maior de que o gestor da época também já faleceu. Então, eu vou passar, porque já faz muito tempo, é o processo TC 8320 de 2004. Trata-se do presente processo do relatório de inspeção em loco de natureza ordinária, realizado na Câmara Municipal de Piranhas, exercício financeiro 2003, na gestão do senhor Antônio Monteiro, período de janeiro a dezembro de 2003. Devidamente autorizado pelo conselheiro presidente do Tribunal de Contas e sua equipe técnica multidisciplinar, procedeu à inspeção em loco de natureza ordinária nos documentos de receita e despesa da Câmara Municipal de Piranhas, do exercício acima citado. Ao serem examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados na Câmara em destaques, não foram constatados desvio de finalidade na aplicação dos recursos quanto ao aspecto técnico, contábil e formal. Na documentação apresentada, conforme o relatório Afro-Defafon 103 de 2004. O processo e o relatório 103 de 2004 evoluíram inicialmente à presidência da Corte de Contas para ser distribuído para o conselheiro relator da sexta regional e redistribuído para conselheiro substituto, depois Ana Raquel, em meados de 2014. Constatou que o referido processo pertencia à conselheira Rosa Ribeiro de Albuquerque, relatora do Grupo 6, do biênio de 2003-2004. No entanto, o processo físico se encontrava no seu gabinete, enquanto o Sistema Integrado Modular 5 constatava presente na DEFAFON, qual fora solicitada a correção do andamento do processo, encaminhada à relatora competente. Por fim, em face das eleições como a presidente desta Corte, remeteu os autos a este conselheiro. Os autos evoluíram à coordenação de plenário, pelo julgamento regular e de acordo com o voto do conselheiro relator, o qual foi solicitado vista pelo conselheiro Anselmo Brito na sessão de 14 de fevereiro de 2017, que através deste solicitou diversos documentos que atestam o achado do relatório Afro-Defafon 103 de 2004. Após retornar os autos a este gabinete, foi solicitada a documentação ao gestor da época, através de decisão monocrática. Após diversas tentativas, não foi possível localizá-lo. Por conta disso, foi solicitado ao atual gestor da Câmara Municipal de Piranhas que encaminhasse as documentações solicitadas. Atendendo à diligência deste tribunal, o atual gestor encaminhou diversos documentos para elidir as solicitações do voto vista, tombados sobre o número TC 12956 de 2017, contendo, respectivamente, na página 220, devidamente numeradas. Os autos evoluíram a este gabinete, o qual observou que as solicitações realizadas no voto vista foram parcialmente atendidas, e, após análise deste gabinete, não alterou o mérito do voto. Além do mais, o atual gestor pronunciou-se que comunicou que o ex-presidente, o senhor Antônio Monteiro, faleceu no dia 30 de janeiro de 2012. Considerando que não foi verificada irregularidade em relação aos procedimentos contábeis
e formal adotado pela administração do Poder Legislativo Municipal do exercício 2003. Considerando à luz do laudo técnico da auditoria que procedeu à inspeção em loco com o relatório 103 de 2004 e no pronunciamento da análise técnica desta Corte, que integra e complementa as deliberações nos quais afirma que não foram encontradas falhas. Considerando as solicitações presentes do voto do vista do conselheiro Anselmo Brito, considerando que foi realizada uma decisão monocrática solicitando os documentos exigidos do voto vista, considerando que as solicitações foram atendidas parcialmente, os quais não apresentaram nenhum fato novo que altere o voto do relator, e que o ex-presidente da Câmara é falecido. Voto. A. Em julgar regular o procedimento contábil e administrativo realizado no exercício financeiro de 2002, da gestão à época do senhor Antônio Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Piranhas. B. Pela comunicação atual ao gestor da Câmara de Piranhas para devida ciência da presente deliberação. E C. Que a presente processo deverá ser anexado à prestação de contas da Câmara Municipal de Piranhas, exercício 2003. Visto, relatado e discutido nestes autos, acordo o Pleno do Tribunal de Contas pelo julgamento regular dos procedimentos contábeis e administrativos realizados no exercício financeiro de 2003, gestão à época do senhor Antônio Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Piranhas. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Em um processo 8320-2004, não tramitou pelo Ministério Público de Contas, razão porque não temos qualquer posicionamento sobre o mérito. Em discussão o processo. Com a palavra, conselheira Anselmo. Apesar do procedimento utilizado pelo conselheiro Otávio estar diferente do que o Pleno decidiu, na parte que se refere não à feitura das diligências, mas que após feita as diligências, o processo retornaria para o conselheiro, por assim dizer, revisor, para que ele pudesse elaborar o voto dele e assim contrapor o seu voto de mérito ao voto do relator originário, o que não foi feito, não foi encaminhado para mim o resultado das diligências. É uma questão de ordem, presidente. Eu acho que esse entendimento... Isso é decisão plenária nossa, senhor presidente. Conselheiro. Senhor conselheiro, desculpe. Veja só, é impossível essa decisão. Veja só, se foi pedido a diligência que Vossa Excelência pediu. O voto preliminar. Aí, essa diligência veio para o relator originário. Sim, senhor. Tá? Eu tenho que analisar para saber se o meu voto, sem esses documentos novos, Perfeito. eu vou manter ou não. O que é que eu fiz? Eu estou trazendo para o Pleno Já com a mesma decisão. Vossa Excelência pode pedir voto para analisar. Agora, eu não posso passar para Vossa Excelência eu não posso. O processo antes de dar o meu, porque aí chegou fatos novos para saber se eu mantenho o que eu tinha afirmado anteriormente ou não. Isso não tem... Eu acho que o entendimento é esse, para esclarecer, porque esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. Não, tudo bem, Vossa Excelência pode antecipar seu voto. Eu não poderia fazê-lo antes de devolver o processo para o relator trazer o seu voto de mérito, o relator que pediu vista. Eu não vejo nenhum problema Vossa Excelência pedir vista de novo. Eu só quero citar um exemplo, que achei o mais recente, acredito, foi no processo em que a relatora era a conselheira Rosa, que foi um objeto de vista, trouxe um voto preliminar com algumas diligências, a conselheira Rosa realizou, e esse processo veio para mim, para que eu... Sem a conselheira chegou, ela não se manifestou sobre a documentação nova? Não, ela tem os dados todos, ela teve a oportunidade, inclusive, de elaborar o voto e deixar o entendimento dela. Você pode até estar antecipando seu voto, não tem problema, mas... Em regra, o processo não poderia ter vindo a pleno, deveria ter vindo ao relator que pediu vista, ao conselheiro que pediu vista. Aí sim, na hora que eu trouxesse o meu voto de mérito, o senhor apresentaria o seu. Eu não sei se tem que verificar se, pelo menos, não está cumprindo decisão plenária a respeito disso. Essa foi a prática. Eu queria, uma gentileza, a senhora consultar o plenário para saber se o meu entendimento é o que a gente entendeu ou o que o conselheiro Anselmo pediu. Entendeu? Porque o que eu estou entendendo é que o relator, após receber as diligências solicitadas pelo voto vista, ele se manifestar. Eu entendo assim. Eu queria para a gente até afinar daí para frente como é que vai ser. O tribunal pode mudar o entendimento dele, mas nunca foi esse. Porque, se Excelência me permitir, eu peço vista dos autos, eu posso, segundo as normas do tribunal, elaborar um voto e até um voto
uma questão preliminar e até prejudicial ao mérito, para que eu não julgue, pelo simples fato de não ver documentação, até isso aqui, por favor, não estou me referindo a nenhum conselheiro, estou falando só a título da documentação, para que eu não vote sem ter a certeza de que aquela informação poderia ter sido encaminhada, é feito esse voto de mérito para solicitar informações. É só isso. O tribunal sempre se portou assim desde a decisão, mas se o tribunal quiser mudar o entendimento, não tem problema. Só que ficaria prejudicado porque aí eu teria que pedir vista, normalmente dos autos, para elaborar um voto de mérito e contrapor. Mas eu queria exatamente porque esse é o meu entendimento. Não, Eu queria conselheiro, mas não é o do, ou não é o do pleno até agora, mas o pleno pode mudar. Sempre foi. Conselheiro, eu realmente não... Eu lembro que eu atendi as diligências, mas eu realmente não lembro o trâmite que teve até o final. Porque aí você, como foi? feita as diligências, você foram remeteu... feitas as diligências pelo nosso gabinete, na época como relatora. Aí remeteu... As diligências solicitadas por Vossa Excelência foram feitas pelo nosso gabinete à época. E, sinceramente, eu não lembro o processo se fomos retornou ao gabinete. Eu posso verificar o número disso aqui, que eu tenho um controle porque aqui, mas realmente eu ver. não lembro qual foi o trâmite. E o pleno até o decidiu que a forma seria essa, porque a confusão era porque que quem pediu vista faria as diligências e não relatou. Aí o tribunal aqui decidiu, quem vai fazer... Acredito que o senhor Fernando Toledo talvez, não sei se participou de uma discussão aqui quando chegou a respeito, mas quem faz as diligências é o relator. Feita as diligências, quais informações remete para quem pediu vista, para que ele possa elaborar o seu voto e trazer para o pleno. Posteriormente, a posição do relator. Mas não, excelência, nunca foi assim. Por gentileza, tem um pleno novo, e era bom a gente saber, para saber como é que vai conduzir. Realmente eu não lembro o desfecho, se foi até, se levamos o processo até o final, após o encaminhamento de Vossa Excelência, nós promovemos as diligências. Daí, então, eu não lembro se o encaminhamento eu vou foi lembrar, feito senhora, Vossa Excelência eu acho que foi a pioneira, esse voto, inclusive, foi por causa desse processo, que Vossa Excelência, como é que um entendimento que eu tive, vou ver se a senhora se lembra, como é que o entendimento que eu tive chegou fatos novos, eu vou ter que analisar esses processos, para poder propor se eu vou manter este voto, que no caso, esse caso específico, eu estou mantendo, porque além, não alterou nada, faltou alguns documentos que o presidente atual não tem, mas assim, a pessoa é falecida. Então eu não vejo como prosperar uma coisa disso. E foi nesse sentido. Mas o mérito, que é aí que eu queria ver, é esse trâmite que eu não estou. Meu entendimento é esse, para ver onde é que a gente. Mas a questão da pessoa ser falecida ou não. Não, eu quero tratar, Anselmo. O conselheiro Anselmo, eu quero tratar da coisa. Não. Para não misturar. O que a gente está querendo é como é a tramitação. Esse é o entendimento meu, eu tenho o direito de entender que não vai prosperar, porque a pessoa faleceu. Entendimento do relator meu, que tanto fiz questão de colocar. Isso é um entendimento meu. Pode não valer para Vossa Excelência, mas para mim está valendo. Então, o que eu estou querendo discutir é o trâmite, só o trâmite, mais nada. É porque o julgamento de contas, ou pode ser prévio, é de ordem, vamos dizer assim, pessoal. O falecimento do gestor, no caso, ia ter efeitos no caso de eventual dano a ser buscado. Eu acho que fora isso, mas o julgamento, não é por causa do falecimento que o tribunal é matéria que pesa no julgamento o falecimento de qualquer gestor. Realmente, conselheiro Otávio, eu não lembro o trâmite final, eu lembro que foi produzido as diligências pelo nosso gabinete, o processo estava em vista para o conselheiro Anselmo, ele fazia a solicitação de diligências. Também, né? O processo foi enviado ao nosso gabinete para que nós produzíssemos as diligências. Agora, daí, o desfecho, eu realmente não consigo lembrar nesse instante. Conselheiro, eu posso citar aqui exemplos, tem mais de um. Tem o caso também da conselheira Cleide, no processo, numa inspeção em loco da Prefeitura de Flecheiras. O seu Excelência foi com relação à prestação de contas de... Não, esse aqui não foi com prestação de contas de 2007, isso aqui é outra coisa. Isso aqui foi outra discussão
com relação à relatoria minha, a relatoria do SES, se Marcelo 2006, 2007. Não é esse caso, mas tem um processo. Mas nós havendo possibilidade de deliberarmos disso Excelência, aqui, permita-me. pois não. Permita-me. Processo 5663 de 2010, prestação de contas de Mar Vermelho. Foi, então, esse processo que era de nossa relatoria. Sua relatoria. E a minha questão preliminar foi 28 de agosto de 2014. E fomos até ao final, a conclusão Agora do tem que processo. verificar se o processo foi devolvido a mim, que aqui só consta informação, que o pedido de vista, da devolução, da questão preliminar. Mas como estamos com o pleno quase que inteiramente completo, eu coloco para a deliberação de Vossas Excelências o que entendem. Se esse... Pois não? Senhor presidente, só um esclarecimento. Foi um pedido de vista ou foi um voto divergente? Não, ele pediu vista e pediu diligência. Votou divergente, foi acolhido a divergência. Não votou, não. Ele pediu diligência. Preliminar e prejudicial, análise de mérito. Entendeu? Mas aí houve um voto divergente, que não foi acolhido o voto Não houve do voto. relator. Não tem voto divergente. Diligência, solicitação de diligência. Pediu vista e pediu diligência. Volta para o relator proceder às diligências. Aí o relator tinha um entendimento. Chegou documentos novos para ser anexado. O que eu entendo, e é o que a gente vai deliberar agora, que o relator veja o que voto que ele tinha dado, se aquele, no caso Deixa eu só específico... compreender. Houve um pedido de vista antes do relator votar nos autos. Não, eu Os votei. só um instante. O processo, conselheiro Rodrigo, é de relatoria originária do conselheiro Otávio. Ele proferiu o voto dele Houve um voto. e o conselheiro Anselmo pediu Votou. vista deste processo. Pediu vista. No entanto, o conselheiro Anselmo traz o processo Voto a divergente. pleno, não é um voto ainda concluso. Não tem um voto. Houve uma questão preliminar no sentido de... Exatamente. Então, o conselheiro solicitava diligência porque entendia que não tinha condição de formalizar o voto dele sem que aquele ponto tal fosse esclarecido, produziu a experiência. Eu compreendo como uma divergência. Pronto. Então, a partir desse... Entendo. A partir desse instante, era entendimento nosso do pleno que as diligências, porventura, requisitadas pelo conselheiro que estava com o voto em vista, deveria ser encaminhado ao relator originário para a produção daquelas, para promover aquelas diligências. E aí o que é que acontece? Sem Nós ambos estamos... autos, voltar Exato. para o voto Aí o de que mérito. A acontece? divergência foi acolhida pelo relator. Não, divergência não. A pedida A de diligência. diligência. Aí eu levei para o gabinete e fiz as diligências. Mas o pedido de diligência é, em si, uma divergência, não é? Sim, mas que Mas no o prof- ponto que se discute no instante ele produziria as diligências, se porventura acolhesse, ele acolheu, em tese estão acolhidas, ele produziu, o gabinete do conselheiro originário produz com as diligências, e então o conselheiro originário está, neste instante, entendendo que, a partir do momento que foram observadas e colhidas essas diligências, ele entendeu que deveria manifestar o voto dele sem que antes devesse encaminhá-los Ok, compreendi. entende? Compreendi. Então, a discussão no momento prevalecerá o entendimento do conselheiro originário que trouxe o voto dele, já analisando as diligências que foram solicitadas pelo conselheiro do voto vista, ou se o pleno entende que a produção colhidas as diligências, elas devem ser encaminhadas ao conselheiro que as solicitou em primeiro, e daí então, concluído o voto dele, ele traz o voto vista nesse sentido, já com essa novas informações, né? Ele traria o voto dele de mérito, e então o conselheiro, a partir daí é que o conselheiro relator originário acolheria essas novas diligências em conhecimento disso, traria um novo entendimento dele, porque ou manteria, ou já nesse momento seria mantido e colocado em discussão e votação, ou encaminharia-se ao conselheiro para que ele, a partir do conhecimento desses, da diligência e produção, enfim, do mérito
trazido do voto do Vista para que Tinha ele... antes, né? Enfim, então, era nesse sentido. E aí, eu estou, nesse momento, colocando para discussão e deliberação de Vossas Excelências se entendem que o trâmite deve obedecer a esta ordem trazida pelo conselheiro Otávio, ou se deve obedecer à ordem de, a partir de produzidas essas diligências e colhidas essas informações, voltaria pelo conselheiro relator ao conselheiro que as entendeu necessárias, que está em vista, traria ele, então, o voto mérito, e daí, então, o conselheiro originário tomaria conhecimento delas e manteria sua posição, ou teria a oportunidade de, trazendo esses novos elementos, manifestar um voto. Eu estou apto a apreciar. Senhor presidente, isso. eu só queria também lembrar uma coisa que parece estranho, que quem solicitou diligência não as conheça. É muito estranho isso. Vossa Excelência pode conhecer e pedir vista de novo. Mas, Excelência... Como eu não Não, posso, mas- eu mas- passarei não, se eu pedir não, vista. não, se eu tipo- passar para Vossa Excelência, você vai Não, fazer o não. voto. E eu depois vou pedir para eu ver, depois, se eu vou manter o meu. Mas, Excelência, eu não tive condições de ter um voto de mérito. O feito, em feitos práticos, foi convertido em diligência. Como é que eu solicito das diligências, não tem como conhecer delas? É muito estranho, é por isso que o tribunal decidiu da forma que eu estou falando. Mas o tribunal pode evoluir para pior, mas pode. Conselheiro, Então, vamos ver como é que a gente vai estamos, funcionar. É mais então, em discussão e deliberação, conselheira Maria Cleide. Eu gostaria de ouvir os demais conselheiros. O conselheiro Rodrigo. Posso iniciar. Sim. Né? Conselheiro. Posso iniciar. Senhora presidente, eu acho que o relator do processo, o conselheiro Otávio Lessa, né? Quando ele trouxe o processo para relatar, houve uma divergência. Né? Essa divergência foi no sentido de não acolher o voto do relator e converter o feito em diligência. Né? Quando o feito ele retorna da diligência, que foi o voto vencedor, né? Foi a decisão, a deliberação vencedora, foi pela diligência, o processo ele volta para o relator. Né? O relator Otávio Lessa. O processo não fica com o conselheiro que votou divergente naquela diligência propriamente dita, né? Volta para o relator. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu entendo também, da mesma forma, eu não tive discussão com relação a esses processos anteriores, porque me parece que o conselheiro Anselmo falou em 2014. Eu só me recordo que quando é o seguinte, as diligências serão feitas pelo conselheiro originário. Isso eu me recordo. Mas se o processo, depois de feita a diligência, ficaria aqui ou acolá, eu não me recordo dessa decisão. Mas eu tenho agora a possibilidade, como disse o conselheiro Rodrigo, de me posicionar. Eu acho que deve voltar para o conselheiro originário, para que ele proceda. Se permanece a dúvida, depois do relatório e proferido o voto do conselheiro originário, o conselheiro que solicitou, que fez a solicitação de diligência, que isso é um processo que foi acabado ali. Depois da diligência aprovada no pleno, concluiu-se o voto divergente. Volta para o relator, ele profere o voto, e se ainda permanece a dúvida, se eu puder, por exemplo, tivesse solicitado a diligência e não me convenci, eu peço vistas do processo. Naturalmente, sem nenhuma divergência, sem nenhuma dificuldade. Portanto, eu acho que deve voltar para o conselheiro originário. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, também lembrou o conselheiro Anselmo, houve realmente um processo que aconteceu, essa divergência. E Vossa Excelência foi até vencedora no voto de mérito. Voltou para... Eu fiz a diligência. Quem Voltou fez para foi mim. o relator. Voltou para Vossa Excelência. Eu trouxe meu voto de mérito e contrapôs com o seu voto de mérito. E Vossa Excelência foi vencedora. Mas eu lembro que nesse mesmo período também eu entendi dessa forma, que é hoje, que voltaria para o relator, mas eu fui vencida. Estava tentando me recordar isso. Que voltaria, após a diligência, voltaria para a relatora originária. Só que o entendimento não foi esse. Que iria, o conselheiro questionou e aí foi para o revisor após a diligência. Mas parece que foi em função dessa discussão que a diligência começou a ser feita Pelo relator originário. Justamente, foi uma coisa nova que não tinha quem pedisse acontecido vista não ainda. fez as diligências. Mas eu tinha esse entendimento que voltaria ao relator após a diligência. Sim, aí ele, munido das informações,
saberia de todas as informações, mas elas teriam que ser mandadas para quem pediu vista. Eu até digo uma coisa, excelências, em efeitos práticos, o que é que isso? O Instituto é o quê? Saneamento dos autos. Saneamento dos autos nunca é divergência, nunca. Eu não vou aqui entrar em matéria de discussão jurídica, saber se saneamento é até determinado tempo, até determinada fase. A regra, a praxis, a conversão do feito em diligência é para o quê? Sanear os autos. Nunca, jamais, divergência. Se fosse assim, divergência, e o conselheiro